Nós estamos começando agora o painel, talvez o último do dia de hoje. Infraestrutura, importância para o agro, para o transporte e para a saúde. Eu vou ser moderador desse painel, sou Carlos Eduardo, vice-presidente de infraestrutura da CEBIC. Eu convido aqui para bater um papo com a gente, conversar sobre esse tema, o Alan Magalhães Machado, que é diretor de Obras Públicas do Ministério do Transporte, da Secretaria Nacional de Transportes Rodoviários. Por favor, Alan. Elisângela Pereira Lopes, assessora técnica da Comissão Nacional de Infraestrutura e Logística da CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. A Fernanda Rezende, diretora executiva interina da CNT, Confederação Nacional do Transporte. E o Elton Frederick, diretor de comunicação da BRK Ambiental. Muito obrigado aí pela presença de todos. Pode sentar, fica à vontade. Alessandra, pede para deixar a porta ainda aberta, por favor. Bom, gente, eu abro esse bate-papo nosso dizendo que o que não falta para a gente são estudos e pesquisas comprovando que o desenvolvimento econômico e social de um país está diretamente ligado ao desenvolvimento da infraestrutura. E aqui falamos tanto da infraestrutura logística quanto da infraestrutura social. Presidente da CEBIC, Renato Correia, se quiser dar essa honra para nós, por favor. Vem, Renato. E aqui a gente sempre costuma frisar na CEBIC que quando a gente fala em infraestrutura, é infraestrutura logística, lógico, está ligada ao transporte, mas também a infraestrutura social. Aí a gente falando de educação, saúde, a própria segurança, através de penitenciárias, etc. Felizmente, nós estamos vivendo uma curva crescente de investimento em infraestrutura. 224 bilhões em 2023, 259 bilhões em 2024, e uma previsão de 288 bilhões em 2025, sendo, em média, 77% a 80% desse valor vindo da iniciativa privada. Mas, sem dúvida, para o nosso Brasil ainda tem muita coisa para fazer. E, para isso, é muito importante que a sociedade perceba o quanto a infraestrutura tem relação direta com a oferta e o preço dos alimentos, com a melhoria das condições de transporte, com a prevenção de doenças hídricas, com a melhoria do meio ambiente. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco nesse painel com os nossos convidados. Presidente, alguma observação inicial, Renato? Tá falando. Quem chega atrasado tem direito de falar? Tem. Presidente sempre tem, né? Boa tarde a todos. Agradecer aos nossos painelistas aqui, a disposição de estar discutindo essa questão da infraestrutura. A gente tem muita preocupação, né, para que os investimentos sejam aumentados nessa área. A gente tem muita dificuldade com a taxa Selic de juros, por exemplo, né, e queremos que o governo organize a questão fiscal para que os juros possam cair. Mas isso não basta para a sociedade. Nós precisamos de uma infraestrutura para também aumentar a nossa competitividade, seja para exportação, seja para, como o Carlos disse, temos conseguido, com os últimos mecanismos, maiores investimentos, seja debêntures incentivadas, o marco das garantias de crédito, uma série de transformações que foram feitas, o marco de saneamento, mas tudo isso é motivado, assim, nos indigna muito, o Brasil até hoje, ter 90 milhões de pessoas sem tratamento de esgoto, né? Ter 30 milhões sem água tratada, 7 milhões de famílias sem uma casa adequada. E essa é uma questão que passa muito pelo setor da construção, ser propositivo, ser instrumento da conscientização da sociedade, do reflexo que isso tem na vida delas. E fico muito feliz desse painel que
envolve saúde, envolve transporte, envolve não só o objeto da construção, mas todo, né, o agro, toda a consequência que o país sofre pela falta de infra. Então, é um sonho a gente ter um coro Brasil pela infraestrutura. A nossa vida vai melhorar. A nossa vida, quando eu falo de todos, né? Ontem, o presidente da República, na nossa abertura, expressou literalmente a questão da habitação, né? 7 milhões de pessoas sem habitação, o que a gente vai fazer? Nós estamos enxugando o gelo. E eu fico muito feliz que a gente tem batido nessa tecla já há alguns anos, né? E agora começa a reverberar. Então, as coisas acontecem lentamente. E o que a gente conclama aqui a todos é que a gente possa falar sobre esse item. Esse item vai melhorar a vida dos brasileiros. Nós precisamos resolver isso. E contamos com vocês. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Renato. Acho que você falou o ponto certo, né? A gente tem avançado, mas muita coisa para avançar ainda. E essa área nossa, que a gente representa aqui, da construção civil, está pronta, né, para esse tipo de resposta. Eu pergunto ao Alan como o governo federal, Alan, vem buscando melhorar nossas condições de transporte e um pouco das perspectivas para esse ano. O que você traz para a gente? A gente sabe do esforço, né, que vem sendo feito, principalmente no Ministério. Acompanhamos isso de perto com o ministro Renan. Tem todo um programa ali do PPI também, voltado complementarmente, né, aos investimentos públicos e de uma forma até crescente, né? Tem vários leilões já programados para esse ano, em termos de rodovia. Mas, assim, como é que você enxerga esse deslanche? Que a gente pode esperar em termos de evolução do transporte, principalmente na área rodoviária, que é o principal modal ainda existente no país, né? Obrigado por ter vindo, Alan. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Carlos, Sebic, Renato. Em nome do ministro Renan e da secretária Viviane S., agradeço aí a oportunidade de estar presente aqui, representando o Ministério dos Transportes. Eu tenho uma apresentaçãozinha, prometo que vai ser rápida. A gente só fazendo um panorama, gente, sobre o que a gente está falando, né? Hoje, o Brasil possui uma malha federal de 75 mil quilômetros, aproximadamente, geridos diretamente pelo DENIT e, em parte, pelas concessionárias privadas, onde, desses 74 mil quilômetros, nós temos ali cerca de 13% que ainda nem tem pavimento. Então, 13%. Tá? Então, do que a gente está falando? Tem diversas regiões do país que ainda nem têm acesso à infraestrutura mínima de rodovia federal de qualidade. Porque rodovia federal é o eixo principal de escoamento de cargas, é o direcionador para os portos, é a interligação entre estados, são as rodovias de maior relevância. Então, a gente tem um gap bastante grande e nós temos uma deficiência de infraestrutura que é de conhecimento de todos, né? Uma infraestrutura rodoviária com certos desafios impactam em todas as cadeias da economia. Impacta no transporte, impacta no acesso à educação, no acesso à saúde, porque quando você não tem ligações adequadas com os centros urbanos, a população fica refém desse sistema ineficiente. Então, nós temos uma janela de oportunidade muito grande e nós temos carências também. Então, falando de forma bastante genérica aqui, né? Então, no âmbito do Ministério dos Transportes, a ANTT e o DENIT são os órgãos de gestão direta. Hoje nós temos cerca de 30 concessões privadas e 58 mil quilômetros de rodovia com obras e manutenção diretamente executadas com recursos da União. Tá? Por que eu estou dizendo isso? A gente precisa fazer essa contextualização para que vocês consigam compreender os programas que estão sendo desenvolvidos para viabilizar uma infraestrutura de qualidade para o país. Hoje nós temos uma economia em desenvolvimento, uma economia que está se estruturando, nós temos um agro, minha colega está aqui, da CNA, um agro que tem batido recordes anuais de produção, nós temos uma indústria que está retomando um desenvolvimento, mas nós precisamos de infraestrutura para poder
garantir tudo isso. Então, em relação à gestão direta, eu gostaria de passar alguns números que são interessantes para vocês. Nós temos o programa Novo PAC hoje. O foco do ministro Renan, o foco do governo quando assumiu, foi recuperar a malha rodoviária federal, manutenção. Por quê? Nós passamos por um período onde a curva de investimento, recurso público, chegou no menor valor da história, que foi até o ano de 2022, onde nós tivemos ali cerca de 5 bilhões para gerir e construir toda a infraestrutura rodoviária brasileira. Isso foi ampliado na PEC da transição, depois para 6 bi, mas hoje nós estamos executando cerca de 14 bilhões por ano. Então, nós mais que dobramos a execução, porque nós temos, além de uma expansão necessária, nós temos também a recuperação daquilo que se degradou nessa curva de desinvestimento que aconteceu durante tantos anos, que não foi pouca coisa. Nós estamos em processo. Tá? O programa Novo PAC já investiu cerca de 40 bilhões nesses últimos 2 anos. Nós conseguimos recuperar a malha federal e chegar ao maior nível que a gente já teve desde que se foi criado. Então, nós temos hoje 75% das rodovias, isso o índice DENIT, né? CNT tem um índice também, mas o índice técnico do DENIT, 75% de rodovias boas, e isso inverteu a curva de degradação. Quando a gente olha para esse número, é muito mais do que um resultado de entrega de obra. Isso aqui é a condição de circulação, é a garantia da vida das pessoas, é comida mais barata na mesa dos brasileiros, porque nós temos uma logística mais eficiente, menos quebra de caminhão, mais eficiência no transporte. Então, a manutenção rodoviária ela é essencial. Não é o tipo de obra, o tipo de investimento que corta faixa, que muitas vezes muita gente nem vê acontecendo, né, porque não tem inauguração de manutenção. Mas isso aqui é o que efetivamente reflete na economia e na vida e no dia a dia dos brasileiros. Em relação ao agro, especificamente, o Ministério tem um plano, que é o Plano Safra, né? Esse plano é mais amplo do que transportes, mas ele entra também no nosso setor. O Plano Safra ele foca no Arco Norte, no Arco Sul, para garantir que todos os corredores logísticos essenciais possuam condição mínima de trafegabilidade e segurança. Isso aqui é fundamental, nós ouvimos o setor todo ano sobre isso, apresentamos um plano estruturado para garantir que a economia, que o escoamento da safra, nos períodos mais fortes, aí, tenham condição de chegarem aos portos, enfim, ou aos terminais ferroviários. Em relação às obras, investimento de construção, de ampliação de capacidade, né? O portfólio do Novo PAC é de cerca de 300 empreendimentos, dos quais 190 são obras de construção, com geração de empregos na casa de 900 mil empregos gerados. Por que a gente precisa pontuar isso? Obra de construção civil, obra de construção pesada, obra de infraestrutura movimenta muito a economia. A microeconomia, os municípios atingidos, toda a região, toda a cadeia produtiva é impactada. Então, um plano de investimento dessa natureza, além de fornecer uma infraestrutura eficiente, também auxilia na recuperação econômica do país e de todas as regiões. Esse detalhamento, depois, quem tiver interesse em conhecer as obras, em conhecer os detalhes, estão no site do Ministério dos Transportes. No final ali vai ter um site. 70 bilhões de investimento público direto. Público. Tá? Aqui eu gostaria de fazer um panorama, Carlos, só para a gente poder entender uma coisa. O Brasil adota hoje um modelo dualista de gestão. Dualista não, eu diria até antagônico, né? De gestão de ativos rodoviários. Nós apostamos muito nos programas de concessão rodoviária, já tiveram 4 ou 5 etapas, mas o restante da malha, hoje nós temos cerca de 20% da malha concedida. O restante da malha toda, que é gerida diretamente pelo DENIT, fica totalmente dependente do AGU.
do Orçamento Geral da União, que depende do resultado fiscal do país e que nós vivemos de ciclo, né, uma característica do nosso país. Hoje nós estamos estudando, Carlos, eu acho que isso aqui é bem interessante, até para o mercado entender, explorar essa zona cinzenta que existe entre execução direta e concessões. Porque quando nós temos os ciclos, aqueles contratos que estão bem estruturados, né, sob gestão privada, normalmente são os contratos que continuam executando, que continuam tendo garantia de fluxo de caixa, que continuam tendo um equilíbrio econômico adequado. Então, o Ministério está trabalhando nessa zona cinzenta para colocar novos modelos que possam coexistir, para que o Brasil não sofra tanto com esses ciclos econômicos na área de rodovias, na área de infraestrutura. Aí seria, por exemplo, PPP para conservação de rodovia, estaria nessa zona. É isso, né? Exatamente. PPP para conservação de rodovias, PPPs para investimentos de obras de grande montante também, as concessões inteligentes, que têm um CAPEX reduzido. Então, são contratos que têm um fluxo de caixa desenhado, um compromisso de investimento por parte da União também, garantido, enfim, por instituições internacionais, para que nós consigamos deixar esses 70% de malha que é gerida diretamente pela União relativamente mais protegidos dessas oscilações econômicas. E aí, Alan, eu interrompendo o Alan aqui, desculpa. A gente está estudando isso também em São Paulo. Você tem algumas vantagens muito boas, por exemplo, em PPP para conservação. Hoje a gente tem, em média, contrato de 3 a 5 anos para conservação de rodovia, né? CREMA, aquele outro programa que o ministro Renan falou que tem vergonha de falar o nome, esqueci agora. Pato. O Renan falou que tem um ódio de falar isso. Quando você entra com uma PPP, sei lá, de 15 anos, 20, você tem um estímulo de investimento em eficiência, em tecnologia, para a empresa que está administrando, porque isso é vantagem para ela também, vantagem econômica. Você está vislumbrando um contrato de 15 anos, né? É bem diferente desses contratinhos. O Pato, eu também falei para o ministro que eu acho assim, pelo amor de Deus, tira esse nome, ministro. Ele falou, não gosto nem de falar esse nome. Não gosto nem de falar, é verdade. Mas é exatamente isso, Carlos. Esses contratos de PPP, os próprios contratos de concessão, quando tem uma modelagem financeira econômica adequada, você dá previsibilidade para o mercado, né? Então, eu tenho um contrato de 15 anos com aportes pontuais, com o recurso sendo alocado no momento correto, que isso é fundamental na manutenção de rodovias. Então, nós precisamos entrar nesse cenário. É um assunto complexo, é uma legislação específica, é um modelo que já é explorado em alguns estados, mas no âmbito federal ainda tem alguns desafios voltados à questão de garantia, à questão de fundos, né, junto ao Tesouro, mas que nós não podemos virar as costas para essas saídas, porque nós já experimentamos aquela imagem da conservação versus investimento ali, é claro. Quando acontecer redução de investimento público, a condição da malha rodoviária vai cair, porque eu não tenho outra fonte de recurso. Tá? Não estou falando de DENIT, estou falando exemplo de São Paulo. Um outro fator que, às vezes, a gente esbarra quando fala em PPP de manutenção é o corporativismo estatal. O pessoal acha que vai perder poder, controle, por causa da PPP, modelo. Engraçado isso, né? A gente já viveu isso em rodovia e saneamento, mas tem um corporativismo meio forte aí na história também. Sim, sim. Mas, assim, nós já temos mais do que comprovado a experiência que investimento apenas público não é a saída. A gente não vai conseguir sustentar. Isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Tá? Então, nenhum país gere rodovias só com investimento direto. Então, nós temos que buscar saídas também. Entrando rápido, eu vou tentar ser rápido, que eu acho que eu já até estou estourando meu tempo. Para poder tentar avançar no programa de concessões brasileiro, nós estamos trabalhando hoje no Ministério dos Transportes na chamada quinta etapa de concessões. O que é a quinta etapa? Né? Nós criamos uma nova política de outorgas que trouxe algumas inovações regulatórias para poder corrigir erros que nós... Erros não, eu acredito que foram aprendizados, né, que nós tivemos que
que trazer desde a primeira etapa de concessões lá na década de 90. E essa política de outorgas ela veio trazer inovações, como, por exemplo, a atualização de algumas práticas regulatórias, como a regulação responsiva. Quem for do direito ou já transitou aqui vai entender que são práticas mais modernas para que nós saiamos daquele modelo de sanção. Você não cumpriu sua obrigação, multa. Não cumpriu a obrigação, multa. Isso não é vantajoso para ninguém. Nós temos aí vários contratos de concessão no Brasil que nós chamamos de contratos estressados, aonde a concessionária tem o contrato por mais 15 ou 20 anos ainda, não tem capacidade de investimento, o contrato tem desequilíbrio, ela tem várias multas e processos judiciais contra a agência, mas de entrega prática para a sociedade de obra e resultado, nenhum. Então, esse modelo ele veio para corrigir esses problemas, evitar que isso aconteça, e também para trazer práticas mais modernas mesmo, de solução de conflito, de realocação de risco. Quando a gente tem uma mudança no cenário macroeconômico, no cenário político, como é que isso se comporta? Como que o contrato se comporta? Então, tudo isso a gente trouxe, atacou. Nesse ponto, até está aqui o presidente da CEBIC, o Renato. A gente, ontem, que foi a abertura, estava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e eles nos convocou, né? Chamou a CEBIC para a gente. Ele quer regulamentar na 14133, a nova lei de licitações, o Dispute Board, que precisa, ele é um incentivador disso. Nos chamou, né, Renato? E a gente já está marcando até a reunião para a gente avançar nisso. Acoplado à segurança jurídica, você tem uma questão de previsibilidade, de maior segurança, tem reflexo, inclusive, em custo de financiamento, né, quando você tem esse caminho menos doloroso, que eu diria, né, de aquela disputa judicial, etc. Então, a gente acha que vai avançar nisso. Eu estou vendo que é uma questão ali, o desequilíbrio econômico-financeiro. Na pandemia, a gente viveu, o Vinícius sabe disso, né? Viveu uma síndrome de tentar resolver desequilíbrio, e tem gente que até hoje não resolveu. Então, caminhar para isso, matriz de risco bem elaborada, dispute boards, é um caminho sem volta e que a gente tem que apostar mesmo, né, Alan? Ô, Carlos, desculpa, só uma consideração importante, eu acho assim. Isso é uma mudança de paradigma fundamental para a sociedade brasileira investir melhor os recursos e obter resultados. A gente, às vezes, fica muito crítico, querendo gaste menos, né? Isso aqui é investimento, nós nem podemos falar nisso, mas que o investimento traga o melhor resultado possível, e é possível construir isso. O Minha Casa Minha Vida Faixa 1 é uma obra pública. Né, uma operação pública de entrega de unidades habitacionais, praticamente sem custo para quem recebe. E ela é feita numa modelagem que eu diria que é um dispute board, porque ela tem uma regra bastante flexível a ponto de você incentivar o uso de projetos mais eficientes, etc. A Caixa faz uma ponderação ali na área de engenharia, e os contratos, via de regra, se não faltar o recurso, eles não por conflito, eles não param por conflito. Parou lá no passado por falta de recurso. Então, é uma modelagem que não é dispute board oficialmente, mas o conceito é de se construir junto, né? E eu acho que a gente tem muito que caminhar nisso no Brasil e podemos fazer uma grande diferença. Sem dúvida. Em relação aos contratos de concessão, os contratos de obra pública também, né? Mas nos contratos de concessão nós temos esse valor, né, em relação a formas alternativas, formas adequadas, né, de solução de conflitos. Isso aí acaba sendo vital. Tá? No Brasil, a gente não aplicava esse tipo de instituto até recentemente, que acabou gerando muito do cenário que a gente viu de congelamento de investimento, né? Com essa renegociação contratual, com essa otimização que nós chamamos de contratos especificamente para concessões, nós vamos conseguir destravar 130 bilhões de investimento em contratos que estavam represados, que são demandas de ampliação de capacidade,
que estavam nessas pendências. Eram assim, quando chega num ponto onde tem um conflito entre regulado e regulador, para tudo, ninguém faz nada, suspende a caneta para as obras e vamos discutir. Isso para a sociedade não faz sentido, né? Porque o pedágio está sendo cobrado, o contrato existe e a infraestrutura que não está sendo entregue. Então, esse trabalho está sendo coordenado junto ao TCU, e nós estamos conseguindo sucesso avançando nessas negociações. Tem até uma secretaria especial. Né? Tem uma secretaria especial que foi criada pelo ministro Bruno Dantas, né, que era o presidente do tribunal até o ano passado, e isso tem funcionado muito bem. São modelos, exemplos que nós trouxemos de fora, outros países já aplicam isso há muito tempo, mas hoje no Brasil nós finalmente levantamos o tapete do problema das concessões antigas, das concessões problemáticas, para finalmente resolver. Rapidamente, então, em relação à carteira de concessões, nós já fizemos 9 leilões, 2023 e 2024. Um CAPEX, que é o investimento, na casa de 67 bi de obras novas, né, mais 40 de OPEX. 1.600 quilômetros de duplicação, só nesses contratos. A carteira de concessões prevê, para 2015, mais 15 leilões, sendo 12 leilões de novas concessões, né, destravando o investimento aí da casa de 74 bi de CAPEX, e os processos competitivos, que são aqueles contratos renegociados que eu falei antes, né? Como é que funciona isso? A gente estrutura o contrato, renegocia as condições, inclui as obras necessárias, muda o que for necessário, assim, desde que não mexa no objeto, né? Mas a gente faz um saneamento do contrato, e a gente coloca no mercado, porque a gente tem que se vincular à concorrência, né? A gente tem que abrir a oportunidade. Então, qualquer empresa, qualquer grupo de concessões que tem interesse naquele projeto reformulado, ele pode participar de uma nova competição. Então, isso é importante, porque ele dá clareza da transparência para o processo, né? Fechando aqui, então, o plano safra, de todas as concessões, das 35 concessões previstas, 9 são nos trechos indicados como rotas principais do agro. E é isso, gente. Eu falei bastante, ultrapassei um monte o tempo. Desculpa, colegas. Mas aqui está o... Quando é boa notícia, a gente não liga de passar o tempo. Isso, mas eu me coloco à disposição, o Ministério está à disposição aí para qualquer esclarecimento. E só como última palavra é que a infraestrutura ela é fundamental. A infraestrutura rodoviária ela é o modal mais utilizado no Brasil, né? Foi uma escolha em algum momento que isso acontecesse, então essa infraestrutura precisa acompanhar o crescimento do país. E é isso, esse é o plano, esse é o projeto que nós estamos conduzindo agora. E nós estamos prontinhos para fazer todas essas melhorias aí, Alan. Qualquer impacto que tenha, né, em termos de desenvolvimento da infraestrutura, seja ele positivo ou negativo, tem um reflexo direto na agricultura e na pecuária, né? Até por isso a chamada bancada do agro no Congresso Nacional está sempre presente nos temas diretamente ligados à infraestrutura. A gente queria até que tivesse mais ligado na defesa desses temas. Eu queria ouvir da Elisângela falar um pouco dessa relação entre o desenvolvimento da infraestrutura e a relação direta com o agro e a pecuária aqui no Brasil. Você tá... Obrigada, Carlos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, em nome do nosso presidente da CNA, João Martins. É uma honra vir aqui num congresso específico voltado aí para um engenheiro, construtor, falar do agro, porque sem a infraestrutura não chega alimento na sua casa e na casa de ninguém que está aqui participando hoje dessa conversa. Então, muito obrigada. A relação do agro ela é com os 3 poderes, não é apenas com o Congresso, mas também com o Executivo. Estamos aqui hoje com o Alan, a gente conversa constantemente. Ele mencionou aí o plano de escoamento da safra deste ano, nós estivemos presentes,
demos sugestões do que precisa ser colocado nesse plano, de maneira que os produtos do agro possam fluir normalmente. E dentro do Congresso, lá tem a Frente Parlamentar Agropecuária, que tem um braço, que é o IPA, o Instituto Pensar Agro. Dentro do IPA tem uma comissão de infraestrutura, em que participam mais de 60 associações. Então, não é só a CNA, são associações que representam todos os produtos, vegetais, animais, e a gente conversa e cria um programa. No início do ano, fizemos o planejamento, detalhamos quais são os projetos de lei de grande relevância para o agro, e a gente trabalha o ano todo tentando aprovar esses projetos. Então, tem projeto de ferrovia, projeto de armazenagem, de rodovia, enfim, todos os modos de transporte. E a armazenagem também, se eu tiver a oportunidade de mostrar a apresentação, é interessante, se puderem colocar para mim a apresentação, mostrar alguns números para que vocês entendam bem essa relação do agro com a infraestrutura logística. E o judiciário também. Temos dois processos lá muito importantes. Um é relacionado com o tabelamento de frete, que eu não vou adentrar, porque é uma situação muito complexa aqui, que eu teria de trazer para os senhores, mas que é importante, que tem trazido certo prejuízo para o setor agropecuário. E a Ferrogrão, que, infelizmente, Alan, ainda não vi aqui na lista de prioridades do Ministério dos Transportes, mas creio que, depois que é resolvido o problema junto com o Supremo, que esse projeto volte aí para a atenção do setor público. Tá? Então, aqui, só para vocês entenderem, o Alan ele falou no Arco Norte, no Arco Sul, trouxe os números, e isso é um conceito muito importante para o agro. Então, o que é o Arco Norte? Aí, no mapa, vocês estão vendo, se vocês conectarem essas estrelas azuis ali na parte de cima, de Porto Velho até a Bahia, faz um desenho de um arco. Esse é o Arco Norte. São os portos, o sistema portuário, terminais portuários, dedicados para a movimentação de cargas do setor agropecuário, ali das regiões de novas fronteiras agrícolas. O que são essas regiões de novas fronteiras agrícolas? É onde o agro tem crescido de 50 anos para cá. Tá? Então, a gente inicia o agro no sul e no sudeste do país, e aí é onde fica o Arco Sul, os portos de Paranaguá, Rio Grande, Santos, esses somam o Arco Sul. Então, esses portos eles estão situados aí numa região de produção muito próxima e é onde a gente enfrenta menores problemas de infraestrutura e logística, porque a distância é curta entre o porto e a fazenda. Mas nas novas fronteiras agrícolas é onde a situação é perigosa, que demanda mais atenção. Acende o sinal vermelho, não é nem o amarelo já, é pare, porque aí é onde estão os maiores gargalos. Então, a gente tem crescido muito. Se vocês perceberem aí, acima dessa linha que corta o Brasil no meio, que a gente chama de paralelo 16, isso aí quer dizer o seguinte: onde a produção está muito próximo dessa linha, tanto faz você mandar o produto para o Arco Sul como para o Arco Norte, que o custo de transporte é muito parecido. O que vai determinar mesmo para onde que vai ser essa rota é o seu destino final. Então, se ele vai para a China, é muito comum que ele saia por Santos, por Paranaguá. Se ele vai lá para a Europa, Estados Unidos, aí ele toma outro rumo, um rumo mais perto, que é o Arco Norte. Mas vejam que, acima dessa linha, que são as novas fronteiras agrícolas, e a gente tem o destaque do Mato Piba, que é Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, Mato Grosso, Pará, Rondônia, que tem crescido absurdamente a produção de grãos, soja e milho no país, é aí onde a infraestrutura não tem acompanhado o setor. Vocês vejam que essa região produziu quase 70% da soja e milho do Brasil. Soja e milho. Mas exportou somente 35%. É muito pouco. O resto tem que ir por Santos e Paranaguá, predominantemente. Isso aumenta muito o custo de transporte. Tá? Então, o que a gente precisa hoje nessas regiões? Nessas regiões é onde tem a menor densidade de rodovia,
a menor densidade de ferrovia e também de rios navegáveis. Tá? Então, quando você pega aí, eu vou falando de costa. Você tem a BR-364, que vai do noroeste do Mato Grosso até Porto Velho. Você tem a 163, que vai ali do meio do Mato Grosso até Miritituba, Santarém, no Pará. A 153, a 242, que conecta o oeste da Bahia até Salvador. Enfim, então são corredores com uma densidade muito menor do que se você vai olhar a densidade de rodovias ali no sul e no sudeste. Ferrovia, a gente conta aí no dedo, Ferrovia Norte-Sul, que ficou pronta depois de 30 anos aí de execução dessa obra. A Transnordestina, que já se passaram mais de 30 anos, e agora que está saindo o ramal que vai até Pecém, mas para Suape, quando é que vai ter essa conexão? Tem a FICO e a FIOL, que, felizmente, está aí dentro do projeto do governo como prioridade, mas é muito pouco. Quando a gente pensa aí na extensão territorial do Brasil, 32 mil quilômetros, 33 mil quilômetros de ferrovia, só 12 mil, 13 mil sendo usada plenamente, o resto está ocioso, está abandonado, enfim. Então, a pessoa que me antecedeu antes, óbvio, né? A pessoa que me antecedeu, ela chegou a comentar que a gente não deve olhar só as dificuldades, mas pensar que as dificuldades são oportunidades. E eu não vim aqui falar de problemas, vim falar de oportunidades para esse público que acredito que veio aqui para escutar quais são as oportunidades. Então, para um país em que a produção de soja e milho está crescendo 10 milhões de toneladas por ano, isso é oportunidade. A literatura diz que, para viabilizar uma ferrovia, você tem que ter pelo menos 10 milhões de toneladas. Então, o agro tem produto suficiente para aumentar a nossa linha férrea. E aqui a gente vê o seguinte, a produção ali, acima do paralelo 16, nas novas fronteiras agrícolas, ela está crescendo 8,2 milhões de toneladas ao ano. Então, ela corresponde ao maior percentual do crescimento de soja e milho no Brasil. No Sul e Sudeste, está crescendo 2 milhões de toneladas por ano. Mas isso aí é por questões tecnológicas. Aumento de produtividade, uma nova tecnologia empregada. Eu dei uma caminhada aqui na feira, vi um drone gigante que eu nunca tinha visto, que é utilizado no agro. Então, isso melhora a nossa eficiência no campo. Mas crescer mesmo, como as novas fronteiras agrícolas, o Sul e o Sudeste não tem mais para onde ir. Então, a gente tem que investir em infraestrutura nessas novas fronteiras agrícolas, nessas regiões. É melhorar as nossas estradas, como mencionado aqui pelo Alan, ele falou só das estradas federais, mas a gente tem 1,7 milhão de quilômetros de estradas, e só 12,5 é pavimentado. Então, tem um espaço, uma oportunidade muito grande de melhorias. E aí, para quem investe na construção civil, pensem bem nisso. Então, tem muita estrada para construir, muita linha férrea para ser implantada, muito rio para ser dragado, fazer derrocamento, fazer sinalização, balizamento. E a gente veio falar disso aqui hoje. E eu vou correr mais um pouquinho, porque só tem mais 20 minutos aqui de painel. Tá? Para armazenagem, a mesma coisa. Então, vejam aí. A gente tem uma corrida com relação ao aumento da produção, a produção cada vez mais recorde. No ano passado, nós tivemos uma quebra de safra, então vocês conseguem visualizar isso bem aí no gráfico, nas colunas verdes. Então, em 2023, produzimos de grãos 320 milhões de toneladas. Em 2024, por conta de seca, houve uma quebra de safra, mas nós já recuperamos, já estamos com 328,3 milhões de toneladas, crescendo aí a produção 5,3% ao ano, porém a armazenagem não tem acompanhado essa produção. Olha a curva da armazenagem, praticamente estática aí nos últimos anos.
Isso traz prejuízo para o produtor rural também. Então, é importante investir em capacidade de armazenagem, sim. E, para entender melhor esses números, a FAO ela indica que a capacidade de armazenagem tem de ser 120% da produção de um país. E aqui, no caso, nós já tivemos esses números, para mostrar assim, olha, nós estamos seguindo o percentual indicado por vocês. Mas isso foi aí, ó, se vocês recorrerem ao gráfico, 2005, 2006, 2009. E depois disso, só tem caído essa curva. Hoje, se a gente tivesse que armazenar toda a safra de grãos prevista para 2025, nós teríamos aí 73% armazenado e o resto ficaria a céu aberto. Então, isso é um problema que precisa ser resolvido também. Ah, mas lá nos Estados Unidos tem um inverno muito severo, então tem que guardar por um período mais longo, por isso que a FAO recomenda isso. Sim, concordo. Concordo que isso tem uma lógica. Mas lá eles produzem 660 milhões de toneladas de grãos por ano e têm uma capacidade de 130%. E os produtores armazenam dessa capacidade dentro da sua fazenda 54%. Então, de tudo que é armazenado, metade, um pouco mais da metade é dentro da propriedade. E aí o produtor pode escolher a hora que ele quer enviar esse produto, o momento mais oportuno, quando o preço é mais interessante para ele. E a gente aqui no Brasil, não. Colheu, coloca no caminhão, o caminhão vira um armazém sobre rodas e tem de mandar essa carga aí o mais rápido possível. E o produtor perde com isso, tá? Porque aqui no Brasil, a gente só armazena dentro de propriedade 16,5%. Olha a diferença dos Estados Unidos, né? Aqui, o número mais novo, 16,8%, é o último número da Conab. Porque houve eles fazem o levantamento da safra, de tempo em tempo, houve um aumento, foi para 16,8%. Mas vejam que, desde 2010, esse número aí cresceu 1 ponto percentual. É muito pouco, não é? Então, e no que isso resulta? Eu trouxe aí. Essa dependência absurda por rodovias, 66%, aí depende da fonte. De tudo que se movimenta no Brasil é por rodovia. E aí eu vou deixar para a Fernanda falar mais sobre esse assunto, porque ela é a doutora no assunto quando se fala de rodovia. Mas vejam, quando é soja e milho, 85% da soja e do milho, da fazenda até o seu ponto consumidor, que pode ser o porto ou um centro de distribuição de alimento, 85% é por rodovia. Então, é maior ainda. E o que isso ocasiona? A gente teve agora um atraso na colheita, tá? Tivemos que adiar um pouco, e aí uma demanda muito grande por caminhões. O que aconteceu com o frete aí nas principais praças do Brasil? Aí, veja, Mato Grosso, o frete aumentou 51%. No Pará, 64%. Maranhão, aí está o Matopiba todo, 61%. Tocantins, 62%. Se tivéssemos ferrovia, hidrovias, será que isso aconteceria? Tá? Então, aí fica uma reflexão da importância de se investir em outros modos de transporte e fazer essa interação entre os modos de transporte também. Porque, gente, basta dar uma coisinha errada na logística que a gente vê fotografias como essa daí. Eu fiquei sabendo que o Porto de Porto Velho, ele atravessa a cidade. Então, nessa época da safra, do escoamento da safra, milhares de caminhões têm de passar pela cidade, criar um incômodo para a sociedade, para chegar com a carga até os terminais portuários. E aí acontece isso daí. Ó. O prefeito ficou bravo e falou, ninguém entra com caminhão hoje mais na cidade. E aí teve uma paralisação, meu telefone tocando mais que tudo, o que você faz, o que você faz, o que a gente pode fazer? Eu falei, eu não faço a menor ideia, né? O que vai fazer numa hora dessa? Conversar com o prefeito. Ele liberou, mas olha como é que está o pátio aí, cheio de caminhões esperando para descarregar. E a mesma coisa está acontecendo em Miritituba, nesse momento. Então, e aí só um número curioso, né? A Ferrogrão, a composição dela
prevê uma movimentação de 16 mil toneladas numa pernada só, saindo do Mato Grosso até Miritituba, numa linha férrea. Isso significa substituir 400 caminhões de uma vez só. Então, veja aí a relevância dessa obra para o agro. Estou terminando aqui. Aqui, depois, se puder deixar disponível, né? Você falou da relação entre a CNA e os poderes. Então, os pontos que a gente vem defendendo, aumento de oferta de armazenagem, a questão da tabela de frete obrigatória, autorização de ferrovias, com o intuito de aumentar também a oferta de linhas férreas para o agro. Hoje, de tudo que foi movimentado no agro, nas ferrovias no ano passado, só 16,5% foi agro. O resto foi minério, produto siderúrgico. Então, tem que aumentar essa parcela aí para o agro também. E aí, para fechar as nossas prioridades, vocês estão vendo aí em rodovias os principais corredores, BR-364, BR-020. Uma curiosidade da BR-020, toda BR que começa com zero é porque nasce em Brasília, onde eu nasci, né? Então, veja, a 020, que conecta Brasília até o Ceará, tem mais de 60 anos. E faltam pavimentar 500 quilômetros. Tá? Então, veja, uma coisa que Juscelino Kubitschek, eu estive lá recentemente, lá no Catetinho, com a minha sobrinha, né? Mostrei para ela, ele que criou Brasília, tal. Ele que pensou na 020, até hoje ela não se encontra pavimentada por inteiro, e é importante ali para abastecer o litoral do Nordeste com milho para os produtores de pecuária. Aqui nós temos as prioridades em ferrovia, a Ferrogrão está ali como a número 1, a FIC-FIOL, que está sendo objeto do governo, e a gente parabeniza o governo por isso, e os nossos rios, que, infelizmente, eu não tenho tempo para falar sobre eles, mas eles também são muito importantes, e o governo está fazendo um trabalho excelente com a outorga de rios importantes para o agro, que é o Rio Madeira e o Rio Paraguai. Oi? Não, é o Paraguai. A concessão do Paraguai. Isso daí, que também é muito importante para o agro. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. Você registrou já as demandas do agro aí, né? As principais rodovias, e a gente assina embaixo aí. Eu deveria continuar com o transporte, mas vou dar uma mesclada com o saneamento. O caderno especial sobre o saneamento, publicado agora no último 31 de março pelo jornal Valor Econômico, me chamou muita atenção o título de uma matéria: acesso à água e esgoto reduziria em 69,1% as internações no SUS. É impressionante essa relação de saneamento e saúde, né? Um negócio que está diretamente ligado. Inclusive, tem exigido dessas empresas, de concessionárias, que trabalham nessa área, como a BRK Ambiental, uma relação com a sociedade, né, de conscientização, porque você vai além da saúde, você está numa questão ambiental, né? A gente até defendia, na época do marco regulatório do saneamento, que o licenciamento ambiental para o saneamento deveria ter uma característica muito especial, né? Porque você não precisa da autorização, você está melhorando o meio ambiente exatamente quando você traz o saneamento, né? Então, Elton, eu queria ouvir de você esse trabalho que a BRK tem feito, né? E tem relação direta com o tema que a gente está trazendo aqui, a importância da infraestrutura, né? A percepção da importância da infraestrutura para a sociedade. Carlos, obrigado pelo convite, Renato. Eu agradeço em nome da BRK. Posso pegar? Eu prometo que eu vou ser bastante breve aqui na apresentação, mas eu acho que, durante muito tempo, o saneamento ele foi o patinho feio da infraestrutura e, felizmente, eu acho que o tema definitivamente entrou na agenda do Brasil, né? Eu acho que existe um entendimento nacional de que, finalmente, existe esse entendimento nacional de que esse é um tema que, cada dia que a gente adia, a gente está comprometendo o futuro de milhares de pessoas.
milhões de pessoas, né? E o Brasil é esse país de grandes contradições, e uma delas é o fato da gente ser o país com o maior potencial hídrico do mundo, ter 32 milhões de brasileiros que não têm acesso à água potável, né? Um número que o Renato trouxe mais cedo, é bastante chocante, e depois que a gente começa a trabalhar no setor, que a gente fica familiarizado com esses números, quando a gente vai em alguns eventos, as pessoas não têm ideia disso, né? Mas o Brasil é um país onde 32 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. A gente tem 90 milhões de pessoas sem acesso à coleta de esgoto, sem um serviço fundamental. E menos da metade do esgoto que é coletado é tratado. Os impactos disso são brutais, como a gente vai ver, né? Felizmente, estão devidamente mensurados. A gente tem uma série de estudos que vão mostrar essas consequências. A gente tem 46% das moradias que têm algum tipo de privação de saneamento básico, mas eu queria chamar a atenção para esse último número. A gente tem no Brasil 2 milhões de pessoas que não têm sequer um banheiro em casa, né? Não tem estrutura sanitária mínima. A gente, por dia, né, ou melhor, a gente tem as maiores 100 cidades do país, isso é um dado do Trata Brasil, a gente despeja essa quantidade enorme de esgoto nos nossos corpos hídricos, né, mares, rios, enfim. Então, quando a gente investe em saneamento, a gente está garantindo uma série de externalidades, né, relativas a gastos com saúde, né, que é um tema que já está bastante estudado, aumento da participação escolar. A gente tem indicadores que mostram o nível de evasão escolar e de absenteísmo graças às consequências da falta de saneamento. A gente teve elevação de renda, valorização imobiliária, consequências ambientais e benefícios ambientais diretos, aumento da receita do país com turismo. É uma associação que nem sempre a gente faz, mas a balneabilidade das praias, né, o tratamento de esgoto traz consequências muito positivas para o nosso turismo. Na saúde, enfim, isso eu acho que é a relação mais direta e evidente, né? O Brasil tem um gasto significativo ainda com doenças relacionadas à falta de saneamento, doenças de veiculação hídrica. Então, quando a gente investe em saneamento, a gente possibilita, né, alguns dados dizem que cada R$1 investido traz $1 de benefícios para a saúde pública. Existem outros estudos onde esse número varia, mas a relação é direta, é clara, a gente tem benefícios significativos. Na educação, né, 4 a cada 10 crianças elas vão ter algum nível de afastamento escolar por problemas relacionados à falta de saneamento. A gente está falando aí de 7 milhões de crianças que têm o seu futuro prejudicado pela falta desses serviços essenciais. O acesso ao tratamento, né, de água e coleta de esgoto, ela pode reduzir em até 10% o número de atraso escolar de meninas. E por que a gente está falando de meninas aqui? A gente tem, na BRK, a gente fez, alguns anos atrás, um estudo para medir o impacto da falta de saneamento nas mulheres. O saneamento, evidentemente, ele afeta homens e mulheres, ele afeta toda a sociedade. Mas, no Brasil, as mulheres, e especialmente as mulheres pretas, elas pagam um preço muito mais alto pela falta de saneamento. Isso por uma questão de estrutura da nossa sociedade, né? Quando você tem um familiar doente devido à falta de saneamento, é a mulher que, via de regra, vai faltar no trabalho para ficar cuidando desse parente. Quando o filho adoece, é a mulher que vai perder um dia de trabalho, um dia de estudo, para ficar cuidando desse familiar que está doente. Então, a estrutura social ele penaliza a todos, evidentemente, com a falta de saneamento, mas as mulheres elas carregam uma consequência muito maior por conta da ausência desses serviços. Aumento de renda, então, as pessoas, o simples fato de você ter nascido numa cidade com saneamento te traz mais oportunidades, né, de emprego, de renda, então esse número também é bastante significativo. Valorização imobiliária, os estudos mostram que você tem uma valorização de aproximadamente 16% quando o seu imóvel está conectado à rede de esgoto, o que é um dado bastante significativo. No turismo, se aumenta enormemente o potencial, principalmente nas cidades litorâneas, então tem um ganho que pode atingir até 80 bilhões de reais. E o saneamento, enfim, em suma, é um agente transformador para a sociedade, né? A gente tem um exemplo aqui de uma cidade operada pela BRK, em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, uma cidade que faz fronteira ali com a Argentina,
Em 2011, nós chegamos na cidade e ela tinha 8% de tratamento de esgoto, ela alcança a universalização em 2021, e a redução dos casos de internação por diarreia é absolutamente brutal, né? Em 2012, você tem 3.000 internações. Em 2019, já próximo da universalização, você tem apenas, que é um número eloquente ainda, mas é uma redução de 86% dos casos de diarreia. Então, no Tocantins é outro exemplo, né? A gente tem 62% de redução de internações anuais por problemas de falta de água, 32% de redução de despesas com internações e um aumento significativo na oferta de emprego. Esses são dados de um estudo realizado pelo BID. Em Sumaré, aqui no interior de São Paulo, também é uma cidade que investiu enormemente em saneamento e os resultados já estão dados. Uma redução significativa no número de internações, uma redução brutal nas despesas e um aumento enorme da oferta de empregos. Então, essa transformação é possível, ela está em curso no Brasil. Acho que o marco de saneamento é uma conquista para o país, ele traz um ambiente regulatório mais avançado. Acho que o país ele ganha substancialmente com isso. E a gente precisa, esse é um desafio hercúleo, a iniciativa privada não vai conseguir resolver sozinho, o poder público não vai conseguir resolver sozinho, então a gente precisa aí da união de esforços entre a iniciativa privada e o poder público para garantir aí as melhorias aí previstas nas ODSs. E aqui é só um pipeline de leilões que estão previstos, né? Então a gente tem mapeados aí por projetos desenvolvidos pelo BNDES 26 leilões, um investimento, um número significativo em diversas regiões do país. Então o saneamento caminha, o saneamento está avançando. Tem muita coisa a ser feita, a gente está falando de um investimento aí da ordem de R$1 trilhão, mas eu acho que o caminho está dado, só que a gente não pode perder mais tempo, a gente precisa equacionar essa situação rapidamente. Mais saúde, mais educação, mais renda para todos. Agradeço, desculpa a correria, mas eu acho que consegui transmitir aí a mensagem. Eu ficaria ouvindo mais uns 3 dias de saneamento, o Renato sabe, é a área da engenharia que eu mais me pego, me apaixono. Comecei profissionalmente no saneamento e até hoje acho que essa dívida social que a gente tem ainda no saneamento é muito grave. Tudo aponta que a gente vai estar num caminho correto, né? Eu acho que o marco regulatório, quando o novo marco regulatório do saneamento, as discussões, quando a gente participou, tal, foram no caminho correto. E você disse a frase que conseguiu a aprovação, nem público nem privado. É o somatório dos dois, né? Porque quem viveu isso no Congresso, era uma disputa, né, de estatais contra o poder privado. Eu acho que essa questão da concessão privada do saneamento deixou há muito tempo de ser ideológica. Ela é social e econômica, né? Já não é uma postura mais ideológica, graças a Deus. Eu vou continuar no transporte, para encerrar aqui o nosso debate. Na CNT, a CNT produz, acho que a periodicidade é anual, o índice de qualidade das rodovias, que virou, para nós que utilizamos isso, inclusive na CEBIC, virou um parâmetro de referência, né? As rodovias melhoraram, pioraram. Fala um pouco sobre isso, como é que a CNT está vendo essa evolução e espera essa evolução em termos de transporte, né? E, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, Fernanda. Eu que agradeço, Carlos, agradeço, Renato, em nome do presidente Wander, por esse convite. Acho que falar de infraestrutura sempre é um tema essencial para o nosso país, né? Porque quando a gente investe em infraestrutura, a gente naturalmente gera riqueza. Eu também trouxe uma apresentação, se puder colocar, até se puder passar o passador lá. E eu acho que não dá, assim, o que eu vou falar aqui, acho que está muito em linha com o que a Elis já falou, com o que o Alan já falou, e eu acho que a busca por esse momento, por conciliar investimento público e privado, ela é inerente não só no saneamento, mas também no setor de transporte. Então, antes de entrar nos dados da pesquisa, eu trago aqui um dado que nós colocamos em um estudo nosso, que é o dado do custo Brasil. Quanto a gente perde por conta de ineficiências, por conta de burocracia no nosso país. Então, é mais de 1,7 trilhão de reais perdidos anualmente. Isso corresponde a 19% da riqueza que nós produzimos. Então, a gente joga pelo ralo 19% do que o agro produz, que é
Ai, só um minuto, o telefone resolveu tocar bem agora. E quando a gente fala de infraestrutura, isso englobando saneamento, telecomunicação, transporte, esse valor é de 250 a 290 bilhões por ano. É muito dinheiro perdido. É o déficit, o custo Brasil, né? O que é o custo Brasil estimado pelo MBC? Falando agora um pouco da pesquisa, e antes de entrar no resultado, eu vou só fazer falar um pouco o que é a pesquisa e por que o nosso número é até diferente aqui do que o Alan apresentou. A pesquisa CNT de rodovias, ela é feita anualmente. Então, nós colocamos pesquisadores na rua que fazem levantamento quilômetro a quilômetro da condição da malha brasileira, levantando informações sobre o pavimento, sobre a sinalização e sobre a geometria da via. Essa pesquisa, a última edição, foram pesquisadas mais de 111 mil quilômetros de rodovia. Isso corresponde a mais de 50% da nossa malha rodoviária pavimentada. A Elis falou o número, nós temos hoje 1,7 milhão de rodovias, sendo que só 12% são pavimentadas, isso 211 mil, mais ou menos, considerando rodovias federais, estaduais e rodovias também municipais. Então, o Alan trouxe aqui as informações somente das rodovias federais. Então, a pesquisa engloba, acho que eu já falei, né, 100% da malha federal, as principais rodovias estaduais e as rodovias concedidas do país. Nesse primeiro gráfico aqui, nessa primeira barra, na primeira coluna, nós temos o resultado da extensão total dessa avaliação. Então, 7% somente das nossas rodovias foram classificadas como ótima, 25% como bom. A gente tem um percentual de 30% classificado como ótimo bom. Em contrapartida, 67% foram classificados como regular, ruim ou péssimo. Tem algum tipo de defeito, que daqui a pouco eu vou mostrar as consequências. As duas outras barras, elas mostram justamente o resultado quando a gente segmenta esses 111 mil quilômetros mostrados na primeira barra por tipo de gestão. A primeira é a gestão concedida e a segunda é a gestão pública. Na gestão concedida, dá para ver claramente que o resultado é inverso. Cerca de 70% do resultado da gestão concedida é ótimo ou bom, enquanto na pública, isso federal e estadual, esse resultado aí de 70% é regular, ruim e péssimo. Isso daqui é reflexo de concedidas, investimento mais constante de investimento, tudo que é arrecadado no pedágio volta diretamente para as nossas rodovias, diferentemente do que ocorre no governo, né, na União. Então, muito do que é arrecadado, por exemplo, com o IPVA, com o CID, que poderiam ser, e diversos outros recursos que deveriam ser revestidos direto para a União, não é. Esse dinheiro vai para diversas outras fontes que não é infraestrutura de transporte. Vou falar um pouco mais disso na sequência. Sem contar com o que o Alan já mostrou da queda do investimento. Hoje, nós estimamos na pesquisa que, para recuperar essa malha de regular, ruim e péssimo, historicamente, a gente precisa de 90 bilhões de reais por ano. Olhando só para o Ministério, o Alan falou, em 2022 a gente tinha 6 bilhões para se investir em rodovia, no total de rodovias federais. Então, não dá para você fazer investimento em rodovia com essa oscilação que nós temos no investimento. Então, isso não é um retrato de um único governo, isso é um retrato histórico da falta de investimento nas nossas rodovias. A CNT tem trabalhado muito fortemente com o Ministério, elencando esses pontos de deficiência para que eles consigam atuar com mais prioridade. Então, o presidente Wander e o ministro Renan, eles têm essa proximidade de trabalhar junto e cada vez buscar mais recurso para melhorar a infraestrutura rodoviária do nosso país. E essa falta de infraestrutura gera diversas externalidades. Uma delas é o aumento do custo operacional, que vai refletir no custo do agro, que a Elis falou. Aqui, a barrinha azul de cada gráfico, a barrinha azul mostra o resultado geral da pesquisa. Só por conta da deficiência do pavimento nas nossas rodovias, os transportadores têm um acréscimo no custo operacional de 32,5%. Só pavimento, sem contar a geometria da via, que ela é muito antiga, então nós rodamos hoje basicamente com rodovias, 80% das nossas rodovias são de pistas simples de mão dupla, que geram outras externalidades que eu também vou falar na frente. O que são esses 32%? Hoje, para você ir de um ponto A ao B, vou colocar valores bem hipotéticos aqui, para a gente ir de um ponto A e B, vamos supor que um transportador com pavimento em condições ótimas, ele gastaria R$100, vou colocar isso, com operação, manutenção do seu veículo, diesel, hora do motorista. Por conta da deficiência no pavimento, ele vai ter, no mínimo, um atraso da viagem, ele vai ter custos por conta da oscilação que o veículo tem, então isso vai desgastando as peças do veículo, então ele acrescenta o custo operacional e tem o custo relacionado ao consumo de combustível. Então, o custo que seria de R$100, bem hipotético, o custo com certeza é bem maior,
passaria a ser de R$ 132 só para realizar essa viagem. Isso impacta diretamente ali no agro, que vai ser exportado por um preço muito menos competitivo do que ele poderia ser. Olhando para a barra verdinha, que é do custo, ou seja, quando a gente separa só rodovias públicas, esse custo, o acréscimo do custo operacional, ele chega a ser 17 pontos percentuais quando a gente compara com as rodovias concedidas, que é ali 19,8%. Então, esse investimento direto, mais uma vez, se prova como mais eficiente do que o investimento quando ele é feito de forma mais espaçada. Outra externalidade são a questão do consumo de combustível excedente e, diretamente, as emissões. Então, por conta ainda dos resultados da avaliação somente do pavimento, os transportadores consumiram de forma desnecessária, no ano passado, mais de 1,18 bilhões de óleo diesel. Quando a gente consome óleo diesel, toda vez que tem uma queima, a combustão do veículo, ele gera emissão. Então, foram jogados na nossa atmosfera mais de 3,13 milhões de gás carbônico equivalente, de toneladas de gás carbônico equivalente. As rodovias têm um valor aqui. Quando a gente compara, então, rodovia concedida e rodovia pública, as rodovias concedidas eles têm uma redução, tanto na condição de consumos excedentes e na condição de emissão, na quantidade de emissão. Então, rodovias melhores, eu estou falando concedidas, mas as rodovias públicas que estão em um ótimo estado de conservação, também a gente consegue atingir esse objetivo de reduzir emissões e conseguir muito menos emissão de gases de efeito estufa. Uma externalidade que eu acho que aí atinge muito, que é mais perceptível, é em relação aos acidentes. Então, aqui eu trago os dados só de rodovias federais, porque são as únicas estatísticas que nós temos. Infelizmente, não temos estatísticas para o Brasil inteiro consolidada das rodovias estaduais. Então, no ano passado, em rodovias federais, foram mais de 73 mil acidentes, com mais de 6 mil mortos. Isso dá cerca de 17 pessoas morrendo nas rodovias federais por dia. E quando você tem um acidente, você tem custo também do Estado para poder recuperar, para poder socorrer aquele acidente. Então, é um custo policial para o socorro à vítima, custo de ambulância, depois tem um custo hospitalar. A gente tem o custo por conta do INSS, que é pago para as pessoas que estão invalidadas, sem contar no custo da perda humana, que a gente não consegue estimar, na perda sentimental que aquela família tem. Esse custo, o que é possível mensurar, foi debitado dos cofres públicos no ano passado mais de 16 bilhões de reais. Quando a gente compara o que foi investido pelo governo federal no ano passado e pela iniciativa privada, isso daí soma na ordem de um pouco mais de 17 bilhões. Então, a gente investe em rodovias quase o equivalente com o que é gasto com o socorro às vítimas. Então, se a gente conseguisse fazer programas, implantasse sistemas nas rodovias, como rodovias que perdoam, o conceito de rodovias que perdoam, que é quando a gente sabe que o acidente não é culpa só da infraestrutura, mas também tem o custo, o acidente é aquele que, na maioria das vezes, é por isso que ocorre o acidente da distração da vítima. Se a gente tem rodovias dotadas de defensas, zona de escape, a gente previne o acidente, a gente faz com que a rodovia perdoe o erro do condutor. Então, seria muito importante esse tipo de investimento para a prevenção da perda de vida humana. E aí, um dado interessante, também extraído de um cruzamento da base de pesquisa de rodovias com um dado de acidente, é que, quando a gente tem uma sinalização ineficiente, uma sinalização inadequada, classificada na pesquisa como regular, ruim ou péssimo, o aumento, essa condição, onde a via tem essa condição, faz com que a fatalidade do acidente seja crescida em 52% em relação quando a rodovia tem a sinalização. Então, a sinalização é um alerta para o motorista tomar uma decisão. Então, por isso que locais onde, com a falta de sinalização, os acidentes são cada vez mais graves. E a mesma coisa acontece com o acostamento. Quando você não tem acostamento, a fatalidade dos acidentes aumenta em 45%. Isso a gente percebe muitas vezes, por exemplo, numa ultrapassagem indevida. Quando você tem ultrapassagem indevida, vem um veículo na pista contrária, você não tem uma zona de escape. Então, muitas vezes, ocorre a colisão frontal, e esse tipo de colisão, na maioria das vezes, principalmente a depender do veículo, se for um veículo pesado, ele gera uma fatalidade. E aqui, para resumir um pouco o que eu falei, e aí trazendo, como a Elis disse, como ponto de perspectiva de como a gente pode melhorar a vida humana com a qualidade da infraestrutura rodoviária. A qualidade da vida da infraestrutura rodoviária afeta, como eu já mostrei, diretamente nos veículos e nas pessoas. Nos veículos, a gente poderia reduzir essa perda que a gente tem de eficiência energética.
né? Então, se a gente tem um pavimento bom, a rodovia com menos curva, com mais acostamento, dotado de uma infraestrutura melhor, o veículo vai consumir exatamente o que ele é projetado para consumir. E você também tem uma perda, vai fazer a manutenção somente aquelas manutenções periódicas e não manutenções mais frequentes. Em relação às pessoas, com a falta de infraestrutura, pegando ali o ponto de congestionamento, você tem pouca infraestrutura pavimentada. Então, nos últimos 10 anos, as rodovias, a expansão da malha rodoviária foi em torno de 2%, enquanto a expansão da frota rodoviária, esses veículos pesados e leves, foi em torno de 50%. Então, a gente tem cada vez mais veículo trafegando pela mesma infraestrutura viária. Isso sobrecarrega o pavimento e gera cada vez mais veículo ali, onde você vai perder muito tempo trafegando em zonas ali com congestionamento. Você tem mais veículo, você tem infraestrutura ruim, você também vai ter mais acidente. E, com a emissão excedente, você também tem a probabilidade da pessoa, principalmente o condutor de um veículo pesado, como é o caso dos transportadores, a incidência grande de doenças respiratórias, principalmente provocadas por conta do material particulado. Todos esses elementos têm influência direta no transportador, seja ele transportador autônomo ou no empresário. Quando você aumenta o custo do transporte, diretamente você aumenta o frete, que impacta demais economias os demais setores da economia. Acho que eu poderia ter até um pouco mais assim, se a gente melhora tudo isso, fazendo algo extrapolando bem, se a gente melhora, se a gente consegue equilibrar todos esses fatores, diminuir o custo do transporte, melhorar a economia, a gente gera mais riqueza, diminui taxa Selic, você tem cada vez mais arrecadação do governo, mais dinheiro para investir de novo em qualidade e aumentar o ciclo. Então, eu fiquei pensando nesse slide. Ciclo virtuoso. Se eu não poderia colocar uma setinha, mas eu estaria sendo muito audaciosa colocando a qualidade da via influenciando diretamente em toda a economia do país, mas eu acho que cabe muito bem fazer esse apontamento. E aí, como que a gente pode ajudar com isso? Nós trabalhamos muito aqui com o governo, porque não é um problema só do órgão público não ter recurso. Então, lá na CNT, a gente entende que nós, como sociedade civil, a gente tem que trabalhar para cada vez mais o Ministério, o DENIT, ter mais recurso para investir em infraestrutura. Então, nós trabalhamos muito na PEC da transição para levar quando foi retirado a despesa, parte da despesa ali do teto do gasto, nós trabalhamos muito para que o investimento em infraestrutura fosse ampliado, para que cada vez mais as rodovias tivessem mais qualidade. Então, hoje a gente trabalha para que o que foi autorizado já de investimento no OGU não ser contingenciado. Não está aqui, está aqui da sua aprovação, mas a gente também trabalha muito com os parlamentares nas emendas parlamentares, nas emendas PIX, para que essas emendas sejam direcionadas àquelas infraestruturas locais. Rodovias vicinais, né, Elisângela, que a gente vive debatendo isso, rodovias locais que os deputados poderiam melhorar a infraestrutura, direcionar esses recursos para a infraestrutura. Um outro ponto que a gente pede muito é essa defesa do PL 1 de 2021, que ele direciona tudo que 70% do que é destinado para a outorga, arrecadado com a outorga, seja devolvido para a infraestrutura. Então, isso não acontece hoje. Então, essa é uma defesa da CNT. Esse ponto que você está levantando da outorga é um pleito que a CEBIC tem trabalhado muito, até especialmente no saneamento também, porque a outorga onerosa tem sido entendida, principalmente por governos estaduais, como equilíbrio fiscal, né? Para entrar no caixa único, a outorga, e não ser reinvestido no setor. A gente está trabalhando muito em cima dessa emenda também, que é uma emenda lógica quase. Lógico. Né? Quase que lógico. Você cobra... Você cobra ali para ele operar, você tem que ter a devolução. E voltar para o próprio setor. Né? Sim. Outros dois pontos, eu já citei anteriormente da CID Combustível. Hoje a gente paga uma taxa dos nossos combustíveis só por abastecer, e essa taxa não é voltada de forma integral para o investimento em infraestrutura rodoviária. Então, a CNT trabalha muito, briga muito. Já foi, né? Depois, já foi, está cada vez voando mais. Tem várias destinações. O outro é em relação ao FUNSET, que é um fundo de segurança viária. Todo mundo que paga uma multa, parte desse valor da multa, ele vem para um fundo, para o FUNSET. Esse valor, hoje, ele tem cerca de mais de 70%, se eu não estou enganada por ordem de grandeza, contingenciado. E é um recurso que poderia ser utilizado, por exemplo, para melhorar a sinalização viária e para fazer treinamentos e campanhas educativas para prevenção de acidentes no trânsito.
Falando um pouco de atrair investimento privado, que também é uma pauta, já o último slide, é uma pauta muito inerente à CNT. O FUNSET, você tem a dimensão de valor? Assim, quanto significa? Só para... Nossa, eu não. Ordem de Eu tenho no boletim da CNT, mas eu não vou, Tá bom. não vou chutar Não, só agora pra para eu não ter- errar, porque tem Legal, tanto valor tudo na bem. minha cabeça, se eu falar, eu vou falar o número errado. Mas eu posso te passar essa informação. Então, como último slide, a CNT também defende, como foi falado no agro, essa ampliação do investimento privado, PPPs para manutenção, como o senhor citou, Carlos, que justamente a gente defende muito isso, essa PPP patrocinada, que aí vai justamente diminuir essa pressão no orçamento e o governo ficaria com aquelas infraestruturas que não têm essa viabilidade econômica para o privado investir. Fomentar a participação internacional, principalmente quando a gente consegue atrair esses organismos bilaterais e multilaterais, então isso é um ponto muito relevante para a CNT. Ampliar a participação do BNDES na estruturação e no financiamento dos projetos. O BNDES é a nossa maior fonte financiadora de infraestrutura, mas ainda há espaço para crescer. E ampliar o projeto, como, por exemplo, o uso de Project Finance, que daria mais... Parece que fui eu que escrevi essa... Oi? Muita sinergia, então. Está tão coerente com aquilo que a gente defende. Eu estou olhando e falei, será que não fui eu que escrevi isso, não? É uma pauta bem comum, né? E eu acho que essa é a grandiosidade desses eventos. A gente pode procurar onde se unir as nossas convergências e atuar para que cada vez tenhamos mais investimento, seja público, seja privado, na infraestrutura. Beleza. É isso, acabei. Obrigado, Fernanda. Vou fazer só um comentário bem rapidinho. Lógico, presidente. 30 segundos. Para quem não conhece bem a CEBIC é uma entidade que tem como associados os sindicatos da indústria da construção, as ADEMs, os Sinduscons, alguns Secovs. Nós estamos com 98 sindicatos e associações de todo o Brasil. Nós temos representação em todos os estados, e um setor que gera muito emprego, né, e que tem uma capacidade de mobilização muito grande. E para essas pautas, né, tanto da CNA, tanto da CNT, se tiverem interesse numa pauta convergente, eu diria que a gente avança muito mais rápido. É isso. Você tirou minha fala de encerramento, era essa. Desculpa, Carlinhos. Não, verdade. Acho que, em nome do presidente Renato, eu queria acertar com a Fernanda e a Elisângela uma visita nossa à Confederação Nacional do Transporte e à Confederação Nacional da Agricultura. Presidente com presidente, a gente conversar. Serão muito bem-vindos. Queria, ao contrário, convidar a BRK para fazer uma visita na CEBIC, levando algumas pautas de saneamento que a gente pudesse trabalhar na CEBIC em conjunto dentro dessa área de saneamento. Para o Alan, eu não vou pedir nada, porque a nossa relação com o Renan está ótima, então não vou só parabenizar aí o trabalho, a gente está acompanhando de perto. Eu tenho um pedido para fazer, mas vou fazer quando der para o ministro. Está sendo apertado um pouquinho o recurso de manutenção de rodovia para terminar a rodovia, para finalização de rodovias. A turma de manutenção está meio preocupada com isso, mas depois eu falo contigo a respeito. Presidente, vamos terminar esse painel, terminar aí o dia de hoje, um dia muito legal. A gente quase que teve uma pauta comum aqui, né, de interesse. E o que nos uniu exatamente foi isso, um Brasil melhor. Então, só tenho a agradecer a todos e colocar a CEBIC à inteira disposição para outros painéis de conversa aí com a gente. Muito obrigado, gente.